Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Estamos iniciando o programa Combate, que tem o patrocínio da Confederação Nacional de Serviços. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o senhor Luigi Nessi, que é presidente da Confederação Nacional de Serviços. Boa noite, Luigi. Boa noite, Roberto. É um prazer estar agora você me entrevistando nesse programa. O Luigi Nessi foi eleito presidente do CODEFAT em agosto de 2009 para um mandato de 2 anos. Você continua ainda presidente do CODEFAT ou já terminou o seu mandato agora em agosto de 2011? Não, pelas regras... Boa noite, amigos telespectadores. Pelas regras do CODEFAT, há rodízio das bancadas que o compõem. Existem 3 bancadas, Roberto. A bancada do governo, com 6 representantes, a bancada dos trabalhadores, com 6 representantes, e a bancada dos empregadores, com 6 representantes. É o único conselho tripartite que efetivamente funciona como tripartite. Não existe preponderância de nenhuma das bancadas. E os votos dentro do CODEFAT têm que ter maioria para poder os projetos serem aprovados. Então, hoje termina, aliás, dia 2, termina o meu mandato de 2 anos que, pelo rodízio, pertence à bancada dos empregadores. Então, hoje eu estou lhe entrevistando como presidente do CODEFAT, porque o seu mandato ainda está em exercício. Ainda no dia 2 de agosto estou como presidente. Luigi, você como presidente do CODEFAT teve uma eleição muito tumultuada para essa presidência. Em agosto de 2009, o Luigi foi eleito presidente, sendo um dos representantes da bancada dos trabalhadores, e a eleição dos empregadores, e a eleição foi uma eleição tumultuada. Por que essa eleição foi tumultuada, Luigi? Roberto, é uma oportunidade que eu estou tendo aí para explicar como é que funciona esse processo. A bancada dos trabalhadores e a bancada dos empregadores foi aumentada em função de entrada de novos atores dentro do processo. Por exemplo, a bancada dos empregadores foi aumentada com 2 novas confederações, a Confederação Nacional de Serviços e a Confederação Nacional de Turismo. E a bancada dos empregadores também com 2 novas entidades de centrais sindicais. Inclusive o próprio governo entrou com mais 2 representantes. Então, antes eram 4, 4 e 4, e em 2009, comecinho de 2009, foi aumentado, essa bancada se transformou em 6, 6 e 6. Evidentemente, nós, tanto dos trabalhadores como dos empregadores, nós chegamos numa época da eleição do novo presidente. E dentro do rodízio pré-estabelecido, evidentemente, quem indica o candidato a presidente é a bancada que vai ser representada. Existia, dentro do processo eleitoral, quando existem 2 candidatos de uma mesma bancada, a eleição é feita pelo conselho, pelos conselheiros como um todo. Não houve um acordo entre os representantes dos empregadores. Que seriam aqueles que iriam indicar? Certo? Então, existia uma indicação feita pela CNA, na época, uma das entidades empregadoras, a Confederação Nacional da Agricultura. E nós nos propusemos, quer dizer, a CNS lançou um candidato pela minha pessoa, que foi apoiado pelos empregadores que consideravam uma alternativa de vir a ser eleito um novo presidente.
Então, houve uma indicação, essas duas indicações se mantiveram, essas duas candidaturas se mantiveram, e no dia do voto da eleição, o candidato de outros empregadores, que seriam os representantes da CNA, CNI e CNC, se retiraram da votação do próprio CODEFAT, dizendo que não concordavam com o tipo de eleição que estava sendo feita e não concordavam com aquilo que foi definido e estava na regra do jogo, né? Evidentemente, houve um erro estratégico, no meu modo de ver, de entendimento por parte dessas entidades, porque quando eu me candidatei a presidente, eu me candidatei dentro das regras do jogo, né? Ou seja, eles se retiraram reclamando das regras, mas eram regras já pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas. Tanto é verdade que até por eles, foi considerado que a eleição foi justa, né, dentro das regras que foram pré-estabelecidas. Nós não mudamos. Mas justa, mas consideraram legal também? Legal. Consideraram legal a eleição. Só que houve uma definição dizendo que não era correta porque era a vez da Confederação Nacional da Agricultura tomar o assento. Só que essa regra que foi pré-estabelecida, esse acordo de cavalheiros que existia entre as bancadas que estavam lá antes, não foi, as duas bancadas novas que entraram, duas representantes de novas patronais, não foram ouvidos, né? E, evidentemente, eu coloquei essa questão. Falei, mas nós vamos poder discutir. Se existem novos atores no processo, vamos discutir isso, né? Por que tem que ser a agricultura agora representante, quando ela representa apenas 0,2% do faturamento ou da arrecadação do PIS e PASEP representado pela agricultura, enquanto que o setor de serviço representa mais de 20%. Não era justo. Quer dizer, da arrecadação do PIS-PASEP, que é onde o dinheiro que vem para o CODEFAT, a agricultura representa quanto desses? 0,2%. E o setor de serviços? Quase 20%. Então, não era justo. Nós que lutamos há 15 anos de participar desse CODEFAT, que nos permitiram, porque não estavam permitindo a criação de entidades como a Confederação Nacional de Turismo e Confederação Nacional de Serviços, nós ficamos alijados do processo de eleição, né? Portanto, nós nos candidatamos e fomos vencedores. Agora, essa vitória que foi feita dentro das regras do jogo, pelo que você nos coloca, e era uma regra já pré-estabelecida, você foi eleito legalmente, tomou posse e cumpriu o seu mandato. Essas entidades que se retiraram na hora da votação, elas depois o que fizeram dentro do CODEFAT? Elas se retiraram, simplesmente desistiram de representar esses setores dentro do CODEFAT. Em função disso, o próprio ministro, que determina as regras dos novos representantes, convidou outras entidades que vieram fazer parte no lugar desses representantes patronais. Eu achei que aquilo que foi feito em função da representatividade do setor de serviço, que hoje o setor de serviço representa 69% do PIB. 70% da mão de obra brasileira está no setor de serviço, Roberto. Por que não poderia ser, naquele momento, apesar de nós estarmos chegando novos no processo, mas há muito tempo exigindo a nossa participação no CODEFAT, que é um importante órgão de financiamento para as empresas e para a qualificação profissional, não podíamos participar efetivamente disso. Achei um ato um tanto quanto contrário à minha pessoa e contrário à CNS, e inclusive
fomos criticados por alguns órgãos da imprensa, né? Que Mas acabaram... antes da gente olhar esse aspecto da imprensa, Luiz, eu gostaria que você me esclarecesse uma coisa. Essas confederações que não participaram da eleição porque acharam que era uma posição você se candidatar, eles não acharam adequado você ser um candidato também, se propor a ser um candidato. Que porque eles tinham um acordo antes de você chegar e queriam que esse acordo fosse cumprido, sendo que você não participou desse acordo. Foi isso que eu entendi que você nos colocou aqui. Claro. Agora, eles, por causa dessa perda nessa eleição, né, eles se retiraram do Conselho do CODEFAT, ou seja, o maior órgão de financiamento, fonte de financiamento para a BNDES e tudo isso. A CNI, por exemplo, saiu do CODEFAT, deixou de votar durante esses 2 anos todas as resoluções que aparecem no CODEFAT por causa da sua eleição? Praticamente foi isso. Foi praticamente isso. E é lastimável aquilo que aconteceu, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Mas, Humberto, eu acho que apenas uma informação pública daquilo que aconteceu, acho que coisas águas passadas não movem moinhos, né, como se diz. Eu acho que hoje nós estamos num outro momento. O CODEFAT está muito bem estruturado e teve a condição de criar linhas de financiamentos especiais que foram criadas pelos conselhos, por exemplo, na área de informatização da micro e pequena empresa, na área de financiamentos a projetos como os taxistas, na área do PRONAF, recursos que foram canalizados para a área de produção, os recursos que foram canalizados nas contas especiais que, através dos bancos do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, que estão alimentando e financiando o setor produtivo para o objetivo básico do CODEFAT e do FAT, que é financiar a produção, financiar a renda e financiar novos empregos. Eu acho que nós conseguimos modificar, inclusive, as regras de fazer projetos de qualificação, as resoluções que emperravam um pouco o processo na obtenção desses recursos foram modificadas durante a minha gestão. Nós canalizamos, inclusive, pela primeira vez, a gente fez um trabalho de transparência para o setor, para o setor do CODEFAT. Durante esse período foi criado um portal do CODEFAT, que infelizmente não consegui fazer com que na minha gestão fosse entrasse no ar, mas no próximo mês estará entrando no ar, provavelmente a fim de agosto, começo de setembro estará entrando no ar, onde estarão todas as informações do Conselho, o que tem feito, quais são as linhas de financiamentos, quais são os objetivos e as resoluções apresentadas. Quer dizer, nós estamos dando transparência aos recursos do FAT. Os recursos do FAT, Roberto, como você sabe, 40% provém do PIS e do PASEP. 40% dos recursos automaticamente, constitucionalmente, vão para o BNDES. E quase que o restante dos outros recursos são para pagar seguro-desemprego e abono salarial. Hoje, o orçamento que foi aprovado para 2012 é de quase 58 bilhões de reais. Né? E desses recursos, 38 bilhões são para pagar abono salarial e seguro-desemprego. Quase todos estão canalizados para esse objetivo. Isso constitucionalmente, Isso, né? Constitucionalmente. Os recursos que vão sobrar para a área, que o orçamento nosso, que vai ser o maior orçamento na qualificação profissional que já fizemos para 2012, cerca de 1 bilhão e 300, nós gostaríamos que o governo aprovasse esses recursos, porque nós precisamos dessa qualificação profissional. Haja visto que em todos os jornais aparece essas informações de que nós não temos profissionais qualificados para atender a demanda e objetivo da necessidade da economia como um todo. Então, eu acho que se o governo aprovar esses recursos que foram orçamentários que nós aprovamos, nós vamos ter condição de qualificar essa mão de obra, principalmente em áreas específicas como construção civil,
TI, promoção de eventos, turismo, são necessários esses recursos para então, atendemos, inclusive, a necessidade da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas de 2016. Então, isso acho que é importante, aquilo que foi feito e aquilo que foi designado para o orçamento atual, né? Evidentemente, o Conselho ele tem atribuições importantes, Roberto. Essas linhas de financiamentos, elas são aprovadas, são propostas pelos conselheiros e são aprovadas pelo Conselho, né? Então, nós temos uma responsabilidade sobre as linhas de financiamento que são aprovadas. Nós não temos responsabilidade sobre a execução dos recursos dos projetos que serão elaborados através dessas linhas de financiamento. Qualificação profissional, por exemplo, é uma atribuição do Ministério do Trabalho, né? Então, nós canalizamos os recursos, mas a administração, a qualificação, os projetos todos têm que passar pelo crivo do Ministério do Trabalho. Quer dizer, a execução não é feita pelo pelo Conselho Deliberativo do é feita por isso. Nós aprovamos as linhas de financiamento, aprovamos o orçamento, aprovamos as condições de financiamento, tudo isso tem que ser respeitado aquilo que o Conselho determina, certo? Agora, a execução fica a cargo ou das instituições financeiras, que são todas estatais, né? Ou através do próprio Ministério do Trabalho, que executa esses projetos, né? Essa é o formato do fundo. Porém, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós podemos canalizar para determinados setores esses recursos. Isso a não ser os recursos constitucionais que o próprio BNDES canaliza. Luigi, então, você considera que esses 2 anos que você teve lá à frente, na presidência do Conselho, você desempenhou o seu papel a contento e, inclusive, fazendo, como é sua função lá, né, do lado do empregador, que é uma das 3 partes daquele Conselho. Você considera que você teve uma gestão olhando o lado do empregador? Com certeza. Nós fomos lá para defender o posicionamento do empregador dentro da bancada do empregador. Evidentemente, quando você faz alguma coisa desse aspecto, você tem que também ver o todo. Você pode defender uma parte, mas, porém, tem que ver uma solução como um todo. Tem que respeitar as opiniões e nós conseguimos fazer com que, no Conselho, todas as manifestações fossem democraticamente apresentadas. Nós nunca deixamos de ouvir ou atender as reivindicações de qualquer conselheiro que fizesse algum questionamento, algum posicionamento. E, em função disso, até queria salientar que foi pela primeira vez que nós fizemos uma reunião dentro do próprio BNDES, onde existe o maior patrimônio do CODEFAT, dentro do próprio BNDES, uma reunião ordinária que foi executada dentro do BNDES, para mostrar que nós tivemos também cuidado de saber aonde estão esses recursos, como estão sendo aplicados, se estão sendo aplicados dentro das regras e dentro do conceito que nós definimos dentro do Conselho. Nós vamos continuar como conselheiros do CODEFAT, continuar representando a CNS, Roberto, e eu acredito que a gente vai continuar batalhando para que os setores patronais tenham acesso a esses recursos, visando o objetivo dos recursos, que é renda e emprego, né? Fomos também, tivemos o prazer de ser eleitos, representando a CNS, fui eleito como vice-presidente, então eu continuo dentro do CODEFAT, além de como conselheiro da CNS, mas também com o apoio dos empregadores e do Conselho como um todo,
na vice-presidência do CODEFAT. Quantos vice-presidentes tem lá no CODEFAT? Só tem um, porque, inclusive, dentro do rodízio estabelecido, quando o governo assume a presidência, que agora é o governo que assume, quem está assumindo é o secretário do Ministério do Trabalho, que é o Carlos Cime, que a partir do dia 3 é o novo presidente do CODEFAT, e eu estarei assumindo a vice-presidência como representante dos empregadores. Agora, você assumiu a vice-presidência por um acordo, uma forma de trabalhar que depois da presidência vira vice-presidente, ou você foi eleito foi eleito pelos seus companheiros? Pelos meus companheiros. Claro, evidentemente, eu lancei a minha candidatura a vice-presidente e fui apoiado pelos meus companheiros. E foi por graça, inclusive, de todos os conselheiros. Aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os conselheiros, tanto dos empregadores como dos empregados e do próprio governo, que por unanimidade me ofereceram mais essa oportunidade de continuar dentro do CODEFAT na qualidade de vice-presidente. Luigi, o nosso horário está terminando, mas tem uma pergunta aqui que eu não consigo deixar de te fazer. Na época que você foi eleito, tiveram manifestos editoriais de jornal, como do Estado de São Paulo, colocando você como um fantoche, como um pelego do Ministério do Trabalho ou do Ministro do Trabalho. Você, depois do seu mandato, você se sentiu pelego, você se sentiu subserviente, você se sentiu um fantoche? Essa foi a maior mágoa que eu tive na minha vida, diria. Ser chamado, sem me conhecer, as pessoas me conhecerem, com esses adjetivos. Realmente isso me magoou muito. Eu espero que o editorial do Estadão e os editoriais feitos e as manifestações feitas pela Associação Comercial e pelo Diário do Comércio, apoiados por entidades que eu vejo que naquele momento foram sem conhecer profundamente a minha personalidade, o meu conceito e aquilo que eu fiz na minha vida inteira, de não ter nunca nenhum rabo preso com ninguém. Isso faz parte da minha vida. E eu sempre tracei as minhas posições sempre em função de um idealismo que eu considero de uma ética profissional e defesa dos interesses de um setor ou defesa dos interesses, inclusive, da economia brasileira. Eu acho que é importante que isso fique claro. Nós nunca fomos, o ministro do Trabalho, que eu considero uma pessoa capaz, uma pessoa, inclusive, que deu apoio a essa transparência dentro do CODEFAT, dentro da própria representação de novas entidades. Ele fez com que outras forças da economia participassem do CODEFAT. O ministro Lupi, eu tenho consideração em função dessas aberturas que ele fez e a participação. Mas nunca, e eu acho que se até a indelicadeza minha, dizer que nós fomos fantoche de algum ministro ou de alguma personalidade dentro do Ministério do Trabalho. Nós sempre colocamos as coisas claramente e objetivamente. E estão as atas lá, para quem quiser vê-las e ouvi-las, estão registradas todas as minhas manifestações e todos os apoios que nós tivemos e as resoluções feitas dentro do CODEFAT. Por isso, me considero uma missão cumprida. Possivelmente, não sei se foi conseguir todos os objetivos que eu gostaria de conseguir na presidência, mas eu acho que nós fizemos um trabalho que deu uma nova estrutura no CODEFAT. Luigi, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado, telespectador, pela sua atenção. E nós estamos encerrando agora o programa Combate e voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite e obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.